Salve! Para você que não me conhece, eu sou a Helena, estudante de Cultura Racional, que moro na cidade de Miguel Pereira, no Rio de Janeiro, e que hoje, no dia 18 de julho de 2023, vou gravar o 5º programa para este canal. Já vou lembrando a cada um de vocês que, caso gostem, não deixem de curtir e de se inscrever no canal, porque desta forma a inteligência artificial do YouTube, através do seu algoritmo, vai entender que esse assunto é relevante e vai poder levar esse vídeo a muitas pessoas, divulgando assim mais e mais a cultura racional. Desde já o meu muito obrigada. Bom, o tema do vídeo de hoje será o ritmo circadiano, o sono e a cultura racional, a relação entre esses temas. Bom, no ano de 2017, o Prêmio Nobel de Medicina foi concedido a 3 cientistas norte-americanos que foram agraciados a partir do trabalho apresentado sobre o ritmo circadiano. Então vamos lá, o que é o ritmo circadiano? Ele representa o que acontece com todos os seres vivos num período de 24 horas. Também é mais conhecido como o nosso relógio biológico. Bom, se nós formos pararmos para observar o que acontece com o nosso corpo ao longo de um dia, nós vamos observar que o ritmo circadiano regula fatores como o nosso sono e o nosso despertar, quando nós acordamos para dar conta das tarefas do dia a dia. Regula também a nossa alimentação, a nossa temperatura corpórea, os níveis hormonais, a pressão sanguínea, o nosso metabolismo e tudo isso é regulado através dos fatores naturais. O ritmo circadiano ele é influenciado pelos raios solares, pela temperatura ambiente, pelo movimento das marés, os ventos, pelo dia e pela noite. Então, mostrando bem como todos nós estamos interligados. Então, nós, estudantes de cultura racional, somos orientados a respeitar todas as orientações naturais da natureza e entendemos que esses cientistas, como todos nós, eles também são ferramentas da dona do pensamento e da imaginação que trouxeram este tema, de novo, tão importante, para chamar a atenção da humanidade de como é importante que nós respeitemos as orientações da natureza e o nosso ritmo circadiano. Muito bem. Na página 99 do livro 254 do Histórico, o Racional Superior nos diz o seguinte: não é lendo, não é estudando em condução que vai se concentrar. E por isso é uma leitura muito boa de fazer pela madrugada, bem cedo, que estão todos dormindo. Sempre a melhor hora é pela manhã, quanto mais cedo melhor, porque tem tempo suficiente de se concentrar na leitura. De noite não é hora de ler, porque está cansado devido à luta do dia. Por isso, a melhor hora de estudar e de se concentrar é pela madrugada. Olha só o que ele vai dizer agora. É dormir cedo para acordar bem cedo, para ter tempo de se concentrar, de sentir os efeitos da energia racional pura, limpa e perfeita em seu corpo e sentir a energia racional desenvolver o seu raciocínio.
Já na página 101, ele continua: e pela manhã é a melhor hora, porque o corpo está descansado e a concentração é mais firme e mais forte. Então vejam vocês, o racional superior, né, já nos orientando de que devemos dormir o mais cedo que pudermos, para desta forma termos condição de acordar cedo para fazer a leitura, onde as condições da madrugada são as ideais, pelo silêncio de um modo geral e por nós já estarmos descansados, e assim teremos mais condições de sentir o que o racional superior está nos trazendo naquela mensagem da leitura que nós estaremos fazendo. Bom, o que acontece? Vocês vão me dizer, mas hoje eu estudo à noite, eu trabalho à noite. Sim, o próprio racional superior fala nos livros que tem pessoas que em determinados momentos da vida não podem se dar ao luxo de ir para a cama cedo, porque estão nas suas tarefas, nas suas lutas diárias, e isso é legítimo, isso ele considera e ele reconhece que assim é. Mas para as pessoas que já podem estar em casa nesse horário, segundo essas pesquisas trazidas por esses cientistas, todos vão se beneficiar em ir dormir às 21 horas, 22 horas, mais tardar às 23 horas. Por quê? Porque ao entardecer, e quando já vai chegando a noitinha, o nosso organismo ele começa a liberar o hormônio da melatonina, que é chamado também o hormônio do sono, que ele é antioxidante e anti-inflamatório, que junto ao hormônio do crescimento, também chamado de GH, que o hormônio do crescimento ele tem o pico da produção dele por volta da meia-noite. E ele tem uma função como se fosse o mestre de obras no nosso organismo. O que é isso? A partir da meia-noite, que ele tem a maior nível de liberação, ele vai começar a fazer a reparação em todas as células do nosso organismo, de todos os males, de todas as agressões que nós passamos naquele dia, todas as inflamações, a produção dos radicais livres. Então, tudo isso vai ser reparado. Mas, caso a pessoa durma depois das 23 horas, ela vai perder a reparação que seria feita naquele dia. E ela desrespeitando o ritmo circadiano e indo dormir sistematicamente após as 23 horas, ela vai agredindo o organismo. E aí as células que deixam de ser reparadas, elas passam a ficar com microcicatrizes. E essas microcicatrizes vão prejudicar os órgãos em que elas estão, causando a maior parte das doenças que nós estamos vendo aí hoje, que é a obesidade, a pressão alta, diabetes, câncer, depressão, ansiedade, doenças cardíacas, entre outras. Então, quando a pessoa respeita o ritmo circadiano e vai dormir, de preferência às 21 horas, 22 horas, e o mais tardar às 23, ela já é beneficiada. Ela todas as células delas vão sendo reparadas. É que nem aquele provérbio popular, que é um provérbio antigo da natureza, com saber natural, em que diz: vai dormir no horário que as galinhas vão e acorde no horário que o galo começa a cantar, né? Então é essa orientação aí. Bom, o que está acontecendo atualmente? Por que nossas crianças, nossos jovens e muitos adultos não estão respeitando essa orientação do ritmo circadiano? Porque a dependência tecnológica, o vício pelas ferramentas digitais,
que o racional superior, o progresso que vai a regresso, que é o nosso progresso artificial, está fazendo com que as pessoas fiquem viciadas nas redes sociais, nos jogos, em todas essas ferramentas, e faz com que elas vão dormir cada vez mais tarde. Muitas pessoas viram à noite quando podem, né? Passam a madrugada toda acordada, então causando essa série de danos ao próprio organismo, tanto a saúde física como mental. Nós, estudantes de cultura racional, sabemos bem que tudo isso faz parte de uma lapidação horrorosa, da lapidação do artifício, para fazer com que o ser humano amadureça, para fazer com que o ser humano, através desse sofrimento, procure buscar a razão da sua vida, procure saber se conhecer, procure saber por que está pisando nesta terra, para querer saber de onde veio, para onde vai, por que veio parar nesta condição de pensador, sofredor e mortal. Então, esta é a causa dessa lapidação terrível, em que nós estamos vendo nos últimos anos como esse arroxo da lapidação tecnológica, ele se impôs de tal forma que está causando um grande sofrimento nas pessoas, nas famílias, nas escolas, no trabalho, na sociedade de um modo geral. Um dado muito importante é que os grandes executivos das grandes empresas como a Google, a Apple, Facebook, Netflix, entre outras, que têm as suas sedes no Vale do Silício, na Califórnia, nos Estados Unidos, esses grandes empresários que são responsáveis por essas grandes empresas que fazem toda essa sorte de aplicativos, de jogos, que têm o objetivo de nos viciar, que tem o objetivo de nos prender o maior tempo possível, o maior tempo de horas possível, para conhecer quais são os nossos interesses, para nos oferecer, nos encher de propagandas, para que nós possamos consumir. Toda essa tecnologia já é feita para isso, para nos prender, para tirar o nosso bem mais precioso, que são as nossas horas. Por que a nossa hora é o mais precioso? Porque as nossas horas, aproveitar o nosso tempo, é que nos vai fazer retornar ao nosso verdadeiro mundo de origem. Estudando a cultura racional, aproveitando bem o nosso tempo, é a condição para a gente retornar à nossa verdadeira origem. Por isso que o tempo hoje é precioso, não dá mais para ficar perdendo tempo. Então, vejam só, esses grandes executivos, eles colocam os filhos deles, matriculam os filhos deles em escolas lá na Califórnia, em que a escola tem que assinar um contrato com esses responsáveis, dizendo que as telas não vão ser mostradas aos seus filhos em hipótese nenhuma. Somente no ensino secundário, que equivale ao nosso ensino médio, é que já os adolescentes terão contato com essas telas, terão contato com os computadores. Nem impressora pode ser utilizada nas escolas em que esses grandes empresários têm os seus filhos. Vejam vocês, essas crianças vão ser matriculadas em escolas em que eles vão brincar com areia, com água, com barro, vão brincar com brinquedos feitos com sucatas, com madeira, com todos os elementos naturais. Não vão ser entregues a telas, porque eles sabem do poder viciante e do mal que causa, tanto a visão dessas crianças, tanto a questão emocional, porque quem fica grudado na tela não convive com outra criança, com outro adolescente, né? O que é muito importante para a sua saúde física e mental, emocional. Então, olha o auge do artifício. Aqueles que são responsáveis pela produção de toda essa parafernália artificial, para os filhos deles, não, mas para os nossos, o assédio
para que todos fiquem viciados a essa cultura artificial. Então, é o que o racional superior fala, né? Amar ao próximo como a si mesmo e não fazer para o outro o que não quer para si. Vejam só se essas leis estão sendo respeitadas, essas leis naturais da natureza. Então, minha gente, vamos aproveitar o nosso tempo. Claro que as ferramentas digitais são importantes, nós estamos aqui no YouTube, tem inúmeras palestras importantes, tem muita coisa boa, positiva na internet. A questão é saber usar. A questão é limitar o tempo, só para o necessário. É a mesma história, né, que o racional superior nos chama sempre a atenção, sempre o necessário. Só que nós estamos passando do necessário, né? Estamos passando horas e horas. Havia uma pesquisa que antes da pandemia, as pessoas estavam ficando 8 horas conectadas à internet. Imagina agora, depois da pandemia, muito mais, né? Então, eu gostaria de alertar a todos para ficar atento a isso, como é prejudicial essa exposição às redes sociais, essa dependência tecnológica, como é sofrida. Todos nós que conhecemos psicólogas sabemos que as crianças já estão novas, os adolescentes, os adultos já estão fazendo terapia para poder se desintoxicar dessa dependência tecnológica. E eu gostaria de terminar este vídeo de hoje falando de uma experiência que eu tive na década de 80 no Retiro Racional, com o nosso mestre Manuel Jacinto Coelho. Todo domingo nós íamos para o Retiro Racional em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, para colaborar com as obras, as obras de divulgação do livro Universo em Desencanto. Então, meu pai e meus irmãos, eles se dirigiam para as obras, para a manutenção, para a construção das obras lá do Retiro. Minha mãe e minha irmã iam para a gráfica racional. E eu, nesta época, colaborava na varanda, onde ficava o senhor Manuel Jacinto Coelho. Nessa varanda tinha uma saleta onde ele ditava os livros Universo em Desencanto. E nessa varanda ele recebia os estudantes de cultura racional do Brasil e do mundo e recebia também pessoas que vinham ali para visitar, para conhecer toda aquela maravilhosa obra. Bom, então eu estava chegando no retiro às 9 horas da manhã e o nosso mestre estava na porta lateral da varanda. Então eu cheguei, dei salve para ele, que é a saudação racional, ele correspondeu. E aí ele virou-se e perguntou para mim: isto são horas de chegar à repartição? A vida se começa de manhã cedo, cartão azul para você. E aí ele virou-se e entrou, e eu muito nova, com 18, 19 anos, não respondi nada. E pensando, né, analisando aquelas palavras que ele me deu, porque ele, como nosso grande mestre, ele como nosso querido Pai na Terra e um Pai verdadeiro que nos educa, que nos chama atenção quando nós estamos errando para nos trazer para o caminho da evolução racional. Então ele disse, isto são horas de se chegar à repartição. Então me ensinando de que o horário racional, o horário de chegar na colaboração, que naquela ocasião era 7 horas da manhã, eu já estava chegando 2 horas atrasada, que o horário de chegar nas caravanas racionais, que todos esses horários devem ser respeitados. E isso trazendo para a nossa vida na sociedade, o horário de chegar no nosso trabalho, na escola, nos compromissos de um modo geral, que devem ser respeitados, que é importante que nós respeitemos. A outra coisa que ele falou foi: a vida se começa de manhã cedo. Então veja bem aí como ele, nessa fala dele, ele estava me ensinando também a respeitar o ritmo circadiano. Porque para acordar cedo a gente tem que dormir cedo, né? Então dormir cedo para poder acordar cedo, para combater aquela preguiça, né?
que muitos de nós têm de ficar na cama mais do que deve, e aproveitar o nosso dia, colher o nosso dia. Por quê? Porque cada um de nós tem a sua missão. Nós temos que fazer por onde, cumprir a nossa missão para podermos dar conta de beneficiarmos os nossos irmãos, né? Porque conforme nós vamos cumprindo a nossa missão, nossas obrigações do dia a dia e a nossa missão racional também, nós vamos ajudar, vamos nos ajudar e vamos cumprir a nossa missão realmente de participar das tarefas racionais de divulgação e de colaboração. E então foi muito importante essa fala dele, né? E no final eu só fiquei feliz porque ele falou cartão azul para você, ele não me deu cartão vermelho, né? Por que será que ele falou cartão azul? Até hoje eu não entendi por quê. Bom, então eu agradeço a atenção de todos vocês, que vocês reflitam sobre todos os temas que nós trouxemos no vídeo de hoje e até a próxima e salve!